este santo culto de louvor ao nosso Deus, segundo momento da nossa reunião da família, depois de 3 longos meses distantes, impossibilitados de estarmos juntos para adorar e agradecer ao nosso Deus. O Senhor, nessa noite, nos dá o prazer de retomar as atividades da igreja, claro que respeitando todas as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pelo decreto municipal da nossa cidade, mas com muita alegria estamos aqui para adorar ao Senhor. Também é dia de cearmos, celebrarmos a Santa Ceia do nosso Deus. Então é motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor, como a nossa irmã Gislene pôde comunicar aqui no período da manhã. Graças a Deus que na nossa igreja não tivemos nenhum caso. Deus tem guardado, tem protegido os nossos irmãos. Então, assim, nós nos alegramos muito por esta grande bênção que o Senhor tem realizado na nossa igreja aqui em Osasco. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, salmo muito oportuno para nós lermos nesta noite, que fala da alegria de estar na casa de Deus. Salmo 122 é um salmo que eu quero ler com os irmãos nesta noite. A nossa reunião é muito rápida, apenas 1 hora de tempo, então nós estamos aqui se adequando a esse tempo pequeno para nós que costumamos a ter aí 1h30, 2 horas de reunião, mas graças a Deus podemos aqui compartilhar a palavra do Senhor, cantarmos hinos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossa vida. Salmo 122, nossa Malane está ali operando o som e também operando aí a imagem do Data Show, que pode facilitar a leitura dos nossos irmãos. Salmo 122, na minha tradução a NVI, ela diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Ó Jerusalém, Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia, glória a Deus. Naquela época, lugar de adoração, lugar de exaltar, de apresentar os seus louvores a Deus, era em Jerusalém, onde estava construído o templo de Salomão. E nós, para nós que fazemos parte desta igreja que está aqui em Osasco, Brasil para Cristo, desta comunidade, o nosso local de adoração é esta casa de oração. Por isso, nós nos alegramos nesta noite com este privilégio, com esta oportunidade de estarmos na presença de Deus e expressarmos também alegria em poder servir e retomar os cultos presenciais. Nós estávamos apenas cultuando através da internet em nosso lar, mas agora nós podemos adorar a Deus, engrandecer ao Senhor no teu santo templo, amém? E assim nós faremos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orarmos nesta noite. Eu quero te convidar
fechar os teus olhos, a dirigir uma palavra de gratidão ao Senhor por esta oportunidade, por esta noite, por este momento precioso que o Senhor concede para todos nós. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te engrandecer e te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar, Senhor, na tua presença, de estar, Senhor, na tua casa, para te louvar, Senhor, para te engrandecer, com muita alegria, Senhor, em nosso coração, juntamente com os teus filhos, Senhor, neste segundo momento, ó Deus, nós te louvamos e pedimos que o teu santo e amado Espírito de Deus venha falar conosco, venha nos abençoar, venha manifestar da tua presença em nosso meio nesta noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, repreenda, Senhor, todo mal, tudo que não provém da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, um bom culto nesta noite para a glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com muita alegria nesta noite. Os nossos irmãos do Ministério de Louvor estarão exaltando ao Senhor, engrandecendo a Deus, e nós, com muita alegria também, com eles estaremos adorando ao Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem se assentar, se sentir melhor. Privilégio de nós nos revermos assim pessoalmente, né? Algumas pessoas nós tínhamos já nos comunicado através de celular, mas é bem melhor ao vivo, né? Infelizmente nós temos que cumprir as regras, não podemos abraçar, pegar nas mãos, mas uma cautela e nós termos isso na consciência, né? No nome de Jesus. O privilégio maior, irmãos, é nós estarmos vivos na presença de Deus. Como a minha esposa disse de manhã, passou um pastor aqui na internet, quem já viu isso pelos recursos, na sua igreja ele colocou as fotos das pessoas no banco. Todas as cadeiras, bancos, as fotos. Servos de Deus, servos do Senhor, que Deus recolheu. Através dessa situação difícil, aprove a Deus levá-los. E pela felicidade, como minha esposa disse, o pastor repetiu aqui, a nossa comunidade aqui, todos estão vivos, graças a Deus, e bem. Estamos na presença do Senhor e bem. O importante é nós estarmos bem, vivos e na presença de Deus. Lá em Amós, no Velho Testamento, né, no capítulo 8, no versículo 11, a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que Deus, ele vai enviar fome e sede na face da terra, de justiça, né, das coisas de Deus, não fome de pão, sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E nós temos esse privilégio de louvarmos a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com este cântico, em nome de Jesus, em espírito e em verdade. E louvamos a Deus, porque nós estamos na presença do Senhor, vivos, e vamos fazer o melhor para Deus. Eu quero pedir para a Lana tirar esse fundo musical, nós vamos louvar ao Senhor. Eu acho que está no 10 lá, né, pastor, na mesa? Ô, Lana, esse fundo está no 10 aí? Amém? Vamos louvar a Deus? Louve. Em espírito, em verdade, oh Deus, te adoramos, sim, meu Deus, te adoramos. em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, entregamos, te entregamos nosso
nosso viver. Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no sábado do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Ministrando O amor em espírito, em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. em espírito, em espírito, Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E uma estrofe, né, dessa mensagem que diz assim, ó: eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E às vezes, né, como eu disse há alguns dias atrás, sentindo de Deus no meu coração, as pessoas às vezes, né, infelizmente, desde o passado, né, tem uma passagem lá que eu esqueci, pastor Rodrigo de citar, o apóstolo Paulo chega num determinado lugar, tinha um monte de altar. Então as pessoas escolhem o Deus que ela quer servir. Esse gosta, esse não gosta, esse gosta. Então tem um monte de opção. Mas o único e o verdadeiro Deus estava lá como Deus estranho. E era o Deus real, que Paulo falou, esse é o Deus verdadeiro. E esse Deus que segura no colo, nos braços, é o nosso Deus. E nós louvamos a Deus porque ainda tem pessoas, como no passado tinha o apóstolo Paulo e mais pessoas, que confiam, esperam somente no Deus verdadeiro, né? Nossa segurança, nosso conforto. O motivo de nós estarmos aqui, irmãos, não é porque nós temos uma alta confiança em nós mesmos, mas é em Deus. A nossa segurança, a nossa vida, a nossa estabilidade é de estar no Senhor. Então vamos louvar a Deus, né? Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da voz de Deus. Então a palavra de Deus diz que nas mãos do Senhor está a chave da morte e da vida. Então nós confiamos no Senhor. Nós temos paz, segurança e convicção de que a nossa vida ela é controlada por Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Por toda a minha vida,
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é tua vida, E eu e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, mentira! que me tira desta cova E nos leva! e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Isso vai passar! Já vivi tantos perigos, Mas a voz do Senhor, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. nós nos sentimos Eu me sinto tão seguro longe dos braços de Deus. no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Nós cremos no Senhor. Não há ferrolhos, Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. amém? Louve a Deus com as palmas. E tenha certeza disso, irmãos. O nosso escudo, a nossa proteção é os recursos que a terra às vezes nos dá. Álcool gel, medidor de temperatura, máscara. O nosso escudo principal, a nossa proteção, ela é de Deus. Então, tenha certeza, convicção. Participe dos cultos, obedecendo as regras. Não deixe, às vezes, participar, porque o irmão, o filho, a neta, o filho falou. Vamos ter convicção que a nossa proteção principal, ela vem de Deus. Amém? Pastor Rodrigo, em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor e exaltar a Deus, irmãos, aqui no templo, sentindo a presença do amado Espírito Santo de Deus. Agora, neste momento, irmãos, nós queremos passar para um momento também muito importante da casa de Deus, que é o momento onde nós ministramos os dízimos, as ofertas na casa de Deus. Nós sabemos que se nós estamos aqui retomando as nossas atividades aqui no templo, é porque nesse período de 3 meses que nós não pudemos estar juntos aqui no templo, nós temos aqui irmãos fiéis que contribuíram, que colaboraram com a obra de Deus, enviaram os seus dízimos, as suas ofertas, e nós pudemos continuar fazendo a devida manutenção no templo. Então, eu já disse aqui no primeiro momento, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que contribuíram, mesmo não podendo desfrutar do espaço, mas sabendo da sua responsabilidade, honraram ao Senhor. Então, quero agradecer também pela tua vida que tem colaborado, ajudado a obra de Deus. Então, quero que você, nesse momento, se coloque-se em pé, pegue o seu dízimo em suas mãos, pegue a sua oferta para nós ofertarmos na obra do Senhor, para nós entregarmos a Deus aquilo que é dele, manifestarmos a nossa generosidade no Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, neste momento, Senhor, estamos aqui para cumprir também com a tua palavra, com esse momento que faz parte muito importante da tua casa, Senhor, momento de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas na tua casa, sabendo, meu Deus, que assim, meu Deus, contribuímos para a manutenção do templo e da tua casa. Continua abençoando e prosperando a vida dos teus filhos, a vida das tuas filhas, Senhor, honrando cada vez mais. É o que eu te peço, te agradeço e te peço. Receba, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos em tua presença. Amém, Jesus. Pode sair do teu lugar, um esperando pelo outro, trazer o seu dízimo, a sua oferta na casa de Deus. A história de sua mãe lhe perguntou primeiro: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse que é possível o que tem aí neste cestinho. E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2. Glória a Deus, que maravilha, que Deus abençoe todos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Quero também aqui desde já externar a minha gratidão à vida de cada irmão, de cada irmã. Nós dividimos aqui em 2 grupos o nosso culto, né, para nós comportarmos a nossa membresia. E eu quero agradecer a Deus, porque aqui nessa igreja nós temos irmãos de fé mesmo. Nós estamos agora nesse segundo momento, quem está assistindo, quem está nos assistindo pela internet não pode estar vendo as imagens, mas este segundo grupo são os irmãos acima de 60 anos, mais idosos, os irmãos mais experientes, né? Uma jornada longa que já vem trilhada. Eu quero louvar, eu estou vendo aqui os meus irmãos servindo ao Senhor, que não tem recuado no Evangelho, no seu posicionamento como cristão, como cristã na obra de Deus. Quero aqui agradecer muito a esses irmãos amados que estão conosco nesta noite, com muita alegria.
para adorar a Deus. Seria melhor se nós estivéssemos tudo junto, abraçando, beijando e um pertinho do outro, mas como isso não é possível, nós nos alegramos do fato de poder rever os irmãos, né? Tem aqui alguns irmãos que já há um tempo nós não víamos, pastor Cardoso, né? Outros irmãos, e nós pudemos estar aqui vendo e glorificando a Deus, porque tudo está indo bem. Amém? Glória a Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 da palavra do nosso Deus, diz assim, meus irmãos: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, por um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Outras traduções dizem: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Altíssimo Deus, eterno Pai, te peço no nome do teu Filho amado Jesus e do teu Santo Espírito que possa me iluminar e me dar graça nesse momento para fazer uso da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, Senhor, e usa para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, os nossos queridos que também estão aí pela internet nos assistindo nesta noite, esta passagem, né, ou esse texto da palavra do Senhor, que se encontra na segunda epístola que Paulo escreve à igreja firmada em Corinto, logo nos primeiros versículos do capítulo 12, o apóstolo vai falar de algumas revelações, algumas visões que ele teve há mais de 14 anos, aonde ele vai falar do paraíso, da visão do terceiro céu que ele viu, e ele não sabe responder se foi no corpo ou se foi fora do corpo, se foi um arrebatamento de sentidos ou o Senhor o levou literalmente para lá. Ele não sabe explicar como foi essa revelação, essa visão que ele teve. Nas palavras do apóstolo, ele diz que aquilo que ele viu foram coisas indizíveis, coisas maravilhosas, coisas tremendas. E o Senhor, por alguma razão, não o autorizou a falar esta revelação. E o mesmo assim fez, não falou dessas revelações. Mas agora, passado muito tempo, ele vai compartilhar desta experiência, claro que não nas suas riquezas de detalhes dessa revelação, porque ele tinha uma preocupação daquela visão se tornar uma doutrina e que isso gerasse um desconforto na igreja de Corinto e também nas outras igrejas, porque o que prevalece não são visões e revelações, o que prevalece na nossa vida é a palavra de Deus. Visões e revelações são experiências particulares, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre e a lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então Paulo, preocupado com isso, com como isso acontecesse ou descesse no coração da igreja, não falou também pela uma obediência ao Senhor. Mas ele nos fala que logo depois desta revelação extraordinária que ele teve do terceiro céu, do paraíso, ele foi dado a ele um espinho na carne. E aí
é aquilo que eu quero falar com os irmãos nesta noite, sobre esse tal espinho na carne de Paulo, que é um mistério. Ninguém sabe dizer o que era esse incômodo na vida do apóstolo, o que era esse espinho na carne. Há uma grande discussão teológica a respeito do que era. Alguns pais da igreja apontaram alguma coisa do que seria. O próprio Jerônimo, ele sugere que poderia ser algumas dores de ouvidos, que era considerado esse espinho na carne. Tertuliano, ele aponta, ou melhor, Jerônimo diz que fosse algum tipo de dor de cabeça. Tertuliano sim diz que poderia ser dores no ouvido do apóstolo após essa revelação, para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse. Mas Paulo, em uma palavra aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, ele fala sobre aparentemente uma dificuldade nos olhos que ele tinha. Por exemplo, em Gálatas capítulo 4, versículo 15, também Gálatas capítulo 6, versículo 11, poderia ser um problema. Esse espinho na carne poderia ser algo em seus olhos, alguma dificuldade na sua visão. Mas é claro que isso fica no campo da sugestão, da discussão, porque o mesmo apóstolo não afirma o que era esse espinho na carne, mas assim ele pontua que isso trazia um grande desconforto para ele, na sua linguagem de se expressar. Um espinho na carne, quando nós, em algum momento, já nos ferimos com algum metal pontiagudo, nos ferimos com algo, um pedaço de madeira no nosso corpo, em alguma parte do nosso corpo, aquilo nos traz um grande desconforto. Às vezes, quando nos ferimos os pés no pisar ou nas mãos, quando nós tocamos, isso dói muito no nosso corpo físico, trazendo grande desconforto. Então, quando ele fala desse espinho, nos sugere que realmente era algo que o incomodava bastante e que o incomodava muito. E Paulo, ele expressa, ele é muito sincero aqui nesta carta, quando ele está relatando da visão celestial, quando ele está falando do espinho na carne que sobreveio sobre ele, e quando ele começa a dizer que ele orou ao Senhor pelo menos 3 vezes, para que o Senhor removesse esse espinho da carne dele, para que o Senhor curasse, para que aliviasse o seu corpo daquele mal que estava atacando a sua vida. Paulo ora 3 vezes pedindo ao Senhor, mas nesta oração que ele está ali buscando de Deus uma solução, uma palavra de Deus ao seu respeito, o Senhor responde, mas o Senhor não responde com uma afirmativa, dizendo que tiraria, que atenderia literalmente a sua oração, removendo o seu espinho, ou até mesmo dizendo: Paulo, não vou remover. Não é isso que o Senhor responde. O Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente para você. E quando nós estudamos esta palavra que o Senhor responde para Paulo, a graça, nós sabemos que a graça é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus para a nossa vida, é algo que nós não merecemos. Ela representa um presente, ela representa algo muito bom para a nossa vida. É a graça de Deus. É como nós podemos imaginar o que é a graça de Deus. Imagine algo muito importante na sua vida, uma bênção maravilhosa sobre a tua vida. É uma graça. Você não merecia, eu não merecia isso, mas o Senhor nos abençoou. Então, quando Deus, melhor, está respondendo para Paulo que manifestaria a graça a favor dele, Paulo parece que vai entender que esta graça vai remover
esse espinho na carne dele. Parece que essa graça vai arrancar esse sofrimento de Paulo, mas não é isso o que aconteceu. Na verdade, quando o Senhor responde que a graça se manifestaria sobre a vida deste velho apóstolo, o problema continua lá, o problema não saiu. Aquela enfermidade, nós não sabemos ao certo, continua na vida deste Paulo. Mas quando o Senhor fala dessa graça, o Senhor está dizendo que ele estava dando uma capacidade para Paulo enfrentar, uma capacidade para Paulo administrar aquela situação, aquele sofrimento, aquela situação que sobreveio sobre a sua vida. E eu quero aqui nesta noite, meus irmãos, pontuar com todos nós nesta noite, porque muitas vezes nós nos encontramos, amados, como Paulo, diante de algumas situações da nossa vida, ou diante da situação atual que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós oramos para Deus tirar o espinho da nossa carne? Quantas vezes nós oramos pedindo para o Senhor uma solução, pedindo uma resposta de Deus, muitas vezes positiva ao nosso favor? Quantos de nós, quando tudo isso aconteceu, quando tudo isso se iniciou, e nós não sabíamos a repercussão desta pandemia, desta situação, nós oramos para que Deus nos abençoasse, para que Deus trouxesse a cura, até mesmo iluminasse os cientistas, os médicos, para conseguir desenvolver uma vacina e que esta vacina fosse aplicada nos seres humanos e que tudo viesse voltar ao seu velho e bom normal. Mas isso não aconteceu, meus irmãos. Isso não aconteceu. Quantos de nós oramos, talvez fizemos campanhas, gritamos, clamamos a Deus, e isso não aconteceu até os dias de hoje. Nós não sabemos até quando isso vai durar, essa é a realidade. Nós não sabemos quando tudo isso vai acabar. O mesmo quando Paulo orou ao Senhor pedindo para que Deus o ajudasse, para que Deus removesse. A resposta de Deus era que Deus abençoaria ele com a graça, ajudando a enfrentar, a administrar aquela situação. E quando nós refletimos em algumas situações da nossa vida, desse momento atual que nós estamos vivendo, irmãos, a nossa vida, ela é muitas vezes condicionada a situações que nós estamos vivendo, por exemplo, a fatores externos, quando os dias são luminosos, quando os dias são cheios de bênção, eles nos alegram, mas quando os dias são dias nublados, dias que o céu está fechado, eles nos deprimem. Quantas pessoas nesse momento estão deprimidas, estão angustiadas, estão apavoradas, estão aterrorizadas com tudo isso que está acontecendo neste mundo que nós estamos vivendo. Duas palavras que têm se tornado comum na nossa sociedade atual é a quarentena, onde nós somos convocados a ficar por um longo período de 40 dias, que é claro que ultrapassou esses 40 dias. E aí veio uma outra palavra, a palavra isolamento, aonde nós tivemos que ficar isolados da família, isolados de amigo, isolados da igreja, da comunidade, isolados de praticar algum lazer, isolados de fazer tantas coisas, e fomos fadados a longos dias rotineiros, onde você é obrigado a acordar na sua casa e não poder sair para a rua, onde você fica ali quase que num cárcere privado forçado, porque em algumas cidades foi decretado aquele chamado lockdown, isolamento total. Então é o contexto que nós estamos vivendo, irmãos, e quando tudo isso
veio sobre nossa vida e ainda estamos vivendo, é claro que com uma flexibilização maior nesse momento, mas ainda estamos vivendo um tempo muito desafiador. A nossa oração, o nosso pedido para Deus é que tudo isso acabe o mais rapidamente, porque agora, meus irmãos, nós estamos sendo forçados a viver um novo normal. O que é esse novo normal? Estamos todos aqui usando máscaras, um distante do outro, e esse novo normal está aí para toda a sociedade, para toda a humanidade nesse momento. E a nossa oração é como a oração de Paulo no seu primeiro momento: Senhor, remove esse espinho da minha carne, retira esse problema da minha vida. Mas a resposta de Deus para Paulo, a resposta de Deus para nós é: a minha graça te basta. Eu vou sustentar nesta situação. Eu vou capacitar a viver esta situação. Estava recordando agora à tarde em uma experiência que a irmã Ivanilda um tempo atrás compartilhou em uma área da sua vida onde Deus respondeu para ela: a minha graça te basta. Não falou nem que sim, nem que não, mas a minha graça te basta. Eu vou te capacitar a passar por tudo isso. E aqui está nesta noite a serva de Deus, debaixo desta graça de Deus. Debaixo desta graça de Deus. A nossa irmã que tem ali um problema grave no seu pulmão, mas está aqui, porque a graça de Deus está na vida dela. Oh, recalabassubianda labanás. É a graça de Deus que nos capacita, porque Paulo vai aqui falar de um mistério. Um mistério no versículo de número 8 em diante, ou melhor, número 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o que é a graça de Deus. Quando nós olhamos para o ministério de Paulo, nós olhamos o ministério prodigioso, o ministério de sucesso, o ministério que vai alcançar muitas nações, o ministério onde Deus usa ele para curar os enfermos, Deus usa ele para orar até mesmo para um homem que morreu em um dos cultos, e ele ora e aquele homem ressuscita. O ministério onde este homem é arrebatado, vê os céus, vê o paraíso, vê ali aquilo que está preparado para os crentes que perseverarem até o final. Mas agora ele se vê com um espinho na sua carne, ele se vê com um problema que ele não consegue resolver, ele se vê com um problema onde ele ora a Deus e Deus fala para ele: Paulo, é a minha graça na tua vida. O que é esta graça, meus irmãos? O que é este mistério? É que quando nós, seres humanos, nos encontramos nesta situação, todos nós fomos pegos de surpresa, e nesta surpresa inevitável, mal que estamos vivendo, nós olhamos e percebemos que nós somos limitados, que nós não somos nada sem Deus. Nós olhamos para a ciência que é tão inteligente, não consegue descobrir a solução para este problema. Nós olhamos para os governos mundiais, nós olhamos para os Estados Unidos, nós olhamos para a América, nós olhamos para o nosso governo, não há harmonia, ninguém consegue entender, ninguém consegue solucionar o problema. Mas enquanto isso, a igreja de Cristo está debaixo da graça de Deus, está sendo guardada, está sendo protegida. Enquanto isso, a igreja do Senhor está aguardando o soar da trombeta de Deus, a voz do arcanjo alarido, para se encontrar com o nosso Deus. A igreja olha para tudo isso e diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, decanta labanás. Porque quando nós nos encontramos, irmãos, assim, limitados, e reconhecemos, irmã Cecília, que nós não somos nada, aí vem a graça de Deus. Aí o Senhor fala que o poder de Deus se aperfeiçoa, se manifesta na nossa fraqueza.
Porque agora é nesse momento que nós sentimos fracos, é nesse momento que nós sentimos que não tem para onde irmos se não for debaixo da graça e da proteção de Deus, porque não existe lugar no mundo seguro. Não existe. Nós estamos vivendo diante de um contexto de pessoas que na sua casa foram infectados. Mas a graça de Deus tem guardado os teus filhos, tem protegido os teus filhos, que muitas vezes saem para o trabalho, que muitas vezes saem do seu lar e tem um dia inteiro para se desbravar, mas o Senhor está lhe guardando, o Senhor está lhe protegendo, o Senhor está dizendo: filho, filha, eu te sustento, o meu poder está sendo aperfeiçoado na tua vida. Oh, xerei calabassore bedere barrabadarabassore bandás. Aleluia. Oh, rabasto canta labanai. É isso que o Senhor responde para Paulo. É a graça, Paulo, que eu tenho para você. Ele fala: Senhor, se é a graça que tu tens, eu vou me levantar, eu vou continuar peregrinando, eu vou continuar a minha jornada, eu não vou parar. Aleluia. Sabe o que Paulo faz? Paulo continua andando, diácono Marcos, pelas trilhas, pelas estradas de Roma, muitas vezes com perigo de morte. Paulo continua entrando em navios que não tinham todo o aparato, toda a estrutura, cruzando mares. Paulo continua muitas vezes, Samuel, no final de uma cela fria, escrevendo cartas, porque a graça de Deus estava com ele. Aleluia. Nós estamos na dispensação da graça. É a graça de Deus, é ela que sustenta a igreja. A graça de Deus, irmãos, é muito provável que tudo isso não vá passar. É muito provável que esse tempo vai estender muito longe, mas enquanto durar, se estiver desse jeito ou se piorar, a graça de Deus vai estar conosco. Aleluia, aleluia. O espinho não foi tirado, mas a graça de Deus sustentou o velho apóstolo, sustentou aquele ancião na sua jornada de fé. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a graça de Deus é que vai manter a igreja de pé. A graça de Deus é que vai manter a senhora de pé, minha irmã. A graça de Deus, irmã Vanilda, é que vai sustentar os teus pulmões. A graça de Deus, pastor Abraão, que vai te sustentar. Irmã Elza, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Aleluia. É a graça, Paulo, é a graça, igreja. Fica na graça, porque ela é tudo para a nossa vida. Só que a graça não foi conquistada de graça. A graça teve um alto preço. A graça que nós recebemos na nossa vida foi caminhando por uma via dolorosa. A graça teve nos seus braços cravados pregos pontiagudos. A graça que nos é revelada teve açoites no seu corpo. Subiu ao alto do Gólgota, no chamado Monte da Caveira. Aleluia! Preso a uma morte terrível de cruz, para que eu e você pudéssemos receber esta graça. E esta graça vem de Jesus.
Esta graça vem de Jesus. Sinta a presença de Jesus nesta noite. Sinta a presença de Jesus. Sinta a graça de Deus fluindo nesta noite. Sinta a graça de Deus. Você que pode, levanta a sua mão. Você que pode, exalte ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor. Renda graças ao Senhor Deus Altíssimo e Poderoso, aquele que tem sustentado a tua vida, aquele que tem sustentado a tua casa, aquele que tem abençoado a tua vida. Oh, xarabadarabas. Aleluias. Oh, xarabacantalabas. Aleluia. Igreja, não para. Igreja, não pare, minha irmã. Não pare, meu irmão. Não se assuste pelos dias que estamos vivendo, ou pelos dias que ainda virão. Tudo já está escrito e tudo já está preparado para o seu povo. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Oh, decanta la manara bachore bedere basu e andarabanás. Xarabadas. Nós temos muito pouco tempo, mas eu quero nesse momento te convidar para pegar o seu kit da Santa Ceia, para você abrir aí o kit da Santa Ceia que foi dado a você nesta noite, para que você pegue em suas mãos este pão, pegue em suas mãos este cálice. Oh, decanta la basura, calabarabashure, badarabanas. Labasture, calabassurio, rebalabanas. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Hoje está lendo o texto da Santa Ceia. Paulo agora a primeira carta aos Coríntios diz assim, no verso 23 do capítulo 11: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, do Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberdes em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e coma a si mesmo o pão e beba do cálice do Senhor. Eu quero que você, nesse momento, levante o seu cálice e o seu pão na altura da sua boca. Aleluia. Lembrando, irmãos, que a Santa Ceia, depois dessa flexibilização, nós temos a bênção de Deus e da nossa liderança para ceiarmos na igreja, no momento de comunhão, no momento de manifestação de fé e de gratidão ao sacrifício de Cristo. Se algum irmão, membro desta casa de oração, estiver ceando na sua casa, você não está em comunhão, você está se colocando em rebelião contra a igreja que é de Cristo. Então, você sabe que você tem aqui o seu horário disponível para cultuar e adorar o nosso Deus. O mesmo também serve para você que é membro de uma igreja. Se a sua igreja já voltou às atividades, vai até o teu pastor e vai congregar e vai comungar no corpo do sangue de Cristo. Todos nós que estamos aqui nesta noite, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos consagrar esse momento, esse suco de uva que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
em nome do meu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero neste momento, Senhor, consagrar esses dois elementos, o pão e o cálice, que tem como simbolismo o corpo e o sangue de Cristo. Senhor, abençoa neste momento. Que à medida que os teus filhos beberem e comerem, Senhor, sejam renovados, restaurados. Meu Deus, que a glória, que a unção do Espírito Santo venha sobre os teus servos, Senhor, nesta noite. E nós nos alegramos, ó Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Porque eu te peço, te agradeço, Senhor Jesus. Vamos recordar aquela passagem bíblica que diz: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, agora o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em memória de Cristo, pode comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. Deus vem e eu seu filho para mim salvar e por meus pecados, mas ressuscitou em mim por majestade, porque vivi, posso crer no ar, porque vou clamar, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te agradecemos por esse momento maravilhoso, meu Deus, pela Santa Ceia, pela Igreja Brasil para Cristo em Osasco. Glória a Jesus. Eu não quero, nesse momento, caminhar para o final. Nossa reunião é muito breve, é apenas uma hora. Nosso desejo é continuar a pregar, é transmitir a palavra do Senhor, mas nós temos que respeitar, temos que estar respeitando as nossas autoridades, cumprindo o nosso papel de igreja de Cristo, tá certo, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Então, domingo segue o mesmo padrão, sempre de máscara, temos ali os obreiros ferindo temperatura também, fazendo a higienização correta do ambiente. A ceia segue nesse modelo até a segunda ordem, e essa distância temos que seguir. Não podemos também ficar nos cumprimentando, nem nos abraçar por esse tempo, em nome de Jesus. Está certo, irmãos? Quarta-feira nós temos o culto da vitória, às 20 horas, e quarta é somente um horário. Só peço que os irmãos que vão participar, que vão vir na quarta-feira, me liguem, me mandem uma mensagem: pastor, quarta-feira estou aí. Se for trazer mais alguém, também, pastor, olha, comigo vai mais essas pessoas. Eu não estou vendo que é somente esse número de pessoas, com mais 2 pessoas aqui no púlpito, que nós podemos ter aqui no nosso tempo. Então, para nós respeitarmos os 30% da capacidade do nosso espaço. Tá certo, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã nós temos oração pelo nosso aplicativo. Quem
consegue participar, está lá para nós louvarmos a Deus e buscarmos a paz do nosso Deus. E domingo segue o mesmo roteiro. De manhã para os para aqueles irmãos com menos de 60 anos, às 10 horas da manhã, e para os irmãos com mais de 60 anos, às 18 horas da tarde. Sempre uma hora, qualquer mudança, eu entro em contato com os irmãos e nós vamos assim nos posicionando. Amém? Glória a Deus, está abençoado, diga glória a Deus. Deus abençoe os irmãos também pela internet, receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para a bênção apostólica, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam amém. Bota a sua mão mais alto que você puder, balance ela bem forte e diga amém. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem quiser oração, unção com óleo, estou aqui também pronto para orar para os irmãos. Amém? Glória a Deus.